Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos em Hebreus, nas Escrituras Sagradas, aqui no capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus agora. Continuando ainda sobre o acesso que nos foi assegurado por Jesus, para entrarmos no Santo dos Santos, para entrarmos na presença mesma de Deus, através do seu sangue, através daquilo que o Senhor possibilitou para nós. Capítulo 10 de Hebreus vai tratar desse acesso e de tudo aquilo que nos constituiu como reino de sacerdotes para Deus. Né? Então, versículo 1 a 9, resumidamente, mas não tanto, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Visto que a lei é apenas sombra, não pode jamais, não é a imagem real das coisas, são apenas sombras. Não pode jamais aperfeiçoar as pessoas que administram ou que com elas se relacionam. Ou seja, já temos falado várias vezes de diversas maneiras, mas assim, repetindo sempre a mesma coisa praticamente. Mas a lei, na sua imperfeição, obviamente, não pode aperfeiçoar, porque ela própria é imperfeita. Se a própria lei são sombras, obviamente, quem está debaixo dela está debaixo de sombras e não da realidade. São apenas prefigurações. E as ofertas são a mesma coisa, são apenas uma cena profética da oferta perfeita que ainda estava por se realizar em Jesus. E isso falava da lei e também dessa etapa necessária. Aí já falamos contra as pessoas que dizem que Deus não quer ritual, não quer ordenança, e alguns falando até que não quer nem pastores mais. Né? A própria igreja vira algo esotérico. Então, tem pessoas que são tão avessas assim, a qualquer coisa relacionada a cerimonialismo que até a igreja tem que ser superada. É uma bizarrice isso. É uma etapa necessária, foi uma etapa necessária, a lei, com toda aquela cerimônia, e que, de certa forma, assim, deixa em vazio muitas coisas que se afirmam hoje em dia, tanto em relação às pessoas que querem avançar para além das escrituras e tornar o evangelho algo esotérico, sem nenhuma expressão prática, dos desigrejados e companhia, quanto às pessoas que ainda afirmam em relação aos judeus algo que a própria escritura já não dá base. Porque, claro, que se essas leis eram imperfeitas, se tudo aquilo que é debaixo da lei é imperfeito, então o povo judeu hoje em dia, ao contrário do que muitos evangélicos afirmam, o povo judeu rigorosamente não tem nada em relação a nada daquilo que era subsidiária da lei, porque aquilo passou. Se aquilo passou, não há conteúdo mais naquilo. Então é um erro assim das pessoas que querem tornar o cristianismo algo esotérico, achando que simbolismo já passou, até a igreja tem que ser superada em relação a isso. E também das pessoas que, para trás dessa linha, ficam fazendo afirmações em relação aos judeus, justamente em termos de conteúdo já foram superados. Os dois estão errados, cada um no extremo. Visto que a lei não pode tornar perfeitos os ofertantes, obviamente que a sua natureza transitória é afirmada. E que seu caráter didático também já foi superado por aquilo que de pleno já se manifestou em seus acenos. Porque na lei fazia o quê? Comemoração dos pecados. Comemoração. O nosso sentido de comemoração é outra coisa. Mas é uma rememorização, ou seja, aqueles sacrifícios lembravam as pessoas de que havia uma dívida a ser paga, de que havia um pecado entre elas e seu Deus. E os sacrifícios se faziam constantemente, falavam disso. Toda a cerimônia tinha um aceno profético de algo que ainda estava por se realizar e que, obviamente, foi planificado na igreja e pela cruz. O caráter transitório havia isso e o caráter didático apontava para um futuro por se revelar. Quando diz, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, antes corpo me formaste, acrescentou, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando, ao entrar no mundo, diz, por quê? Porque a encarnação de Jesus e o seu sacrifício é que realizou a lei, ou cumpriu a lei plenamente. Em tudo aquilo que era prefigurado e em tudo aquilo que eram também seus requisitos de santidade. Porque a graça trazida pela lei, pela ação do Espírito de Deus, pela transformação dos corações, pela obra do Espírito,
cumpre a lei em todos os seus termos, tanto na sua parte profética, quanto na parte que se relaciona à santificação também. O corpo de Cristo, que era prefigurado lá no sacrifício vazio, o corpo de Cristo foi oferecido por nós, foi crucificado por nós, cumpre completamente as festas, o templo, e traz a plenitude de tudo aquilo. No Novo Testamento, tanto o diálogo de Jesus com Nicodemos, quanto o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, já acenavam para isso. Em relação a Nicodemos, a constituição do povo de Deus, tendo por base o novo nascimento em Cristo. E com relação à mulher samaritana, a superação de todas as cerimônias que estavam sendo realizadas no templo e que tinham Jerusalém como sede. Esses dois diálogos falavam daquilo tudo que ia avançar em relação ao sacrifício de Cristo, que foi de fato avançado e que é agora o povo de Deus em Jesus. Versículos 10 a 18, resumidamente. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, uma vez por todas, tendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Nessa vontade temos sido santificados. Por quê? Porque só se é povo de Deus pelo novo nascimento. Só se é santificado pela oferta do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo que remove nossos pecados. Só nisso somos santificados. Só nisso. Só em Jesus. O único elemento de mediação entre nós. Porque só Jesus pagou o preço. Só Jesus foi crucificado. E só por meio de Jesus, ou através de Jesus, temos acesso à graça, às promessas, à aliança, ao Espírito, aos dons espirituais, ao ministério e tudo aquilo que nos constitui como povo de Deus. O acesso primeiro é pela aceitação de Jesus, pelo novo nascimento em Jesus. Não há vida com Deus, não há santidade, não há nada fora disso. E quando falo que não há nada, eu digo, não há nada nas religiões, não há nada nas religiões, não há nada no judaísmo tampouco. Porque tantas religiões não têm a Jesus, quanto o judaísmo o nega. Então não há nada, no judaísmo não há nada em religiões que realmente tenha significado verdadeiro para a trajetória com Deus. Nessa vontade temos sido santificados, porque a propiciação pelos nossos pecados é o sangue de Cristo, não são cerimônias, sejam elas judaicas, sejam elas religiosas de qualquer tipo. Cerimônias não santificam. As cerimônias que haviam, que prefiguravam o sangue de Cristo, elas já foram superadas. E agora não há cerimônia nenhuma relacionada a isso. Temos agora o acesso direto ao Pai através do sangue de Cristo, através da intercessão e mediação de Jesus Cristo por nós ao Pai. Tendo Jesus feito esse sacrifício, assentou-se à destra da majestade nas alturas, aguardando daí até que seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Isso é dito lá em 1 Coríntios capítulo 15, detalhadamente, referindo-se à ressurreição dos mortos como a estação futura e definitiva da redenção. O último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Aí se cumprirá a escritura que diz, tragada foi a morte para a vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua guilhão? Quando acontecerá isso? Quando Jesus voltar em sua segunda vinda, única, visível e suficiente, sem nenhum período interveniente, sem intervalos, sem etapas, 1, 2, 3, 4 etapas, não, uma vez só. Uma ressurreição só também, não várias ressurreições, porque a vida de Cristo na sua plenitude trará tudo isso em seu bojo. Trará a vitória completa e a plenitude de todas as coisas. O juízo final, o juízo dos rebeldes, tudo acontecerá na segunda vinda de Cristo. E a morte será derrotada na segunda vinda de Cristo. Não haverá mais condenação possível depois disso. Não haverá um milênio onde as pessoas ainda podem ser enganadas e condenadas eternamente. Não. Na segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos, que acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando ele vier e, depois de ter feito toda a sua obra, entregar o reino a Deus Pai nesse dia, que é a sua segunda vinda, nesse dia a morte será finalmente vencida e todos os inimigos do Senhor estarão colocados debaixo dos seus pés. Todos os inimigos. E aqui todos os inimigos incluem Satanás, os demônios, os anjos caídos e a humanidade rebelde. Todo e qualquer inimigo do Senhor será subjugado na sua segunda vinda, no dia de sua ressurreição. E o último inimigo será a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Tudo isso na segunda vinda de Cristo.
Está lá em 1 Coríntios 15. A vitória de Cristo na cruz já tem tudo isso afiançado. O fato de Jesus já ter oferecido o seu corpo, já ter sido feito, ter obtido completa redenção por sua carne, o fato de Jesus já ter realizado isso de uma vez só, lá quando foi crucificado, já deixa tudo isso em espera, ou em modo de espera, até que em sua segunda vinda ocorra a plenitude de todas as coisas. Novos céus, nova terra, juízo eterno, arrebatamento da igreja, tudo na segunda vinda de Cristo. Não há nenhum fato escatológico fora da segunda vinda de Cristo. Aqui fala que ele está sentado reinando, porque agora ele reina. Ele está reinando e aguardando apenas que, dado a ordem do Pai, ele venha a segunda vez e realmente restabeleça todas as coisas e todos os seus inimigos sejam subjugados. Todos os seus inimigos sejam subjugados. Esse interlúdio, até que, aguardando aí diante, até que seus inimigos sejam colocados, diz o versículo aqui, aguardando. Esse período é um estado intermediário entre essa dispensação e a eternidade. Esse estado intermediário da humanidade e da história humana é um estado intermediário. Agora temos o céu, temos o inferno e temos a temporalidade, que é esse mundo. Quando Jesus voltar, a temporalidade será aniquilada. É por isso que fala fim dos tempos. Por que essa expressão fim dos tempos? Porque o tempo, como nós conhecemos, terminará. Haverá apenas o estado eterno. Novos céus e nova terra para os remidos e lago de fogo e enxofre para Satanás, o demônio e todos os que não obedeceram ao Evangelho. Apenas isso. Depois da segunda vinda de Cristo, apenas essa realidade será a realidade que existirá. E esse é o estado intermediário. Tanto o estado intermediário da alma, quanto o estado intermediário da própria humanidade e da história humana. Porque está agora no seu epílogo, está agora nos seus últimos dias, essa trama milenar que envolve toda a trajetória humana na Terra, está chegando no seu termo agora, nesses dias. E as pessoas que morrem agora em Jesus têm o acesso ao Pai, vão direto a Deus. Os que morrem sem Jesus já vão direto para o inferno. Mas, na segunda vinda de Cristo, na ressurreição final, os corpos serão redimidos. E estaremos para sempre com o Senhor nos novos céus e nova terra. E também uma ressurreição de condenação também. A Escritura fala as duas coisas. Isso tudo está na segunda vinda de Cristo, porque ele reina agora e vencerá completamente todos os seus inimigos no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Tá? E trará consigo toda a redenção e toda a plenitude. Essa é a nossa bendita esperança. Depois, no versículo 19, 25 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com um sincero coração e plena certeza de fé. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, antes façamos a administração, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aí de novo, né? Aqui, meu Deus do céu, se essa passagem não fala contra os desigrejados, não sei que outra passagem falaria. Mas começa dizendo, o acesso ao Santo dos Santos. Temos esse acesso pelo sangue de Cristo que penetra além do véu. O nosso acesso a Cristo é também o nosso sacerdócio. Porque, como já lemos antes, quando ele venceu e derrotou os principais e potestades e nos fez assentar justamente com ele em lugares celestiais. Essa posição é uma posição de autoridade que temos no Senhor, autoridade contra as forças das trevas, autoridade no Senhor, e avançar como igreja. É o nosso sacerdócio. Porque o sacerdócio de Cristo é a base do nosso próprio sacerdócio como povo de Deus. Nós também exercemos mediação, não obviamente como o Senhor, porque o Senhor media entre os céus e a terra. Nós mediamos naquilo que é confiado pelo Senhor a nós, para que também intercessamos, para que também oremos pelas pessoas e preguemos o Evangelho no mundo. Então, esse nosso sacerdócio é parte do sacerdócio do Senhor e é desde esse acesso que nos foi granjeado pelo Senhor, que nos foi assegurado pelo Senhor através da sua carne, através do seu corpo, como já dissemos antes. O seu corpo entregue por nós nos dá também esse acesso ao Pai. E dali em diante exercemos nossa identidade espiritual como reino de profetas, como nação de reis e sacerdotes no Senhor. Porque nós temos nos aproximado do Senhor com um coração sincero, em verdadeira vida com Deus. Esse é o acesso pleno. Esse é o acesso pleno. Andarmos com o Senhor e de coração sincero, sabendo que temos esse acesso assegurado pelo Senhor. E ali
termos uma vida plena com Deus, porque as condições morais plenas da vida com Deus também já nos foi dado por todo o processo de santificação do Espírito de Deus. Então, temos esse acesso, temos a vida com Deus e temos tudo para vivermos como igreja e exercermos nossa trajetória como igreja, como reis e sacerdotes. Daí a necessidade de andarmos como igreja, admoestando uns aos outros a partir desta graça que nos é dada. Admoestando uns aos outros, porque não somos nada fora do corpo de Cristo. Não somos nada senão andando como igreja, andando em comunhão e em vida uns com os outros. Não somos nada na individualidade. Somos o que somos como corpo e como igreja. Então é um erro realmente assim, as pessoas pararem de congregar, dizerem que são crentes só em casa, dizerem que a igreja está errada. Essas coisas todas são distorções que existem hoje em dia. Essa passagem diz para não deixarmos de congregar. Por quê? Porque, infelizmente, naquele tempo já havia os proto-desigrejados que viviam fora da comunhão. E a exortação da Carta aos Hebreus é justamente isso, que a igreja marche como um corpo compacto no Senhor, até para se fortalecer contra as perseguições. Porque aquilo que o Senhor faz no meio da igreja fortalece a todo o corpo. Os processos de santificação e de fortalecimento estão em curso no corpo, como já lemos lá em Coríntios, como já lemos em Efésios, como já lemos em Romanos, com os dons espirituais sendo parte disso. O modo de autoedificação da igreja, o modo de orarmos uns pelos outros, de andarmos uns com os outros, de admoestarmos aos outros, esse modo é o modo que traz as ações de Deus que nos fortalecem, nos santificam e nos estruturam como corpo, na nossa perseverança. Esse desdobramento coletivo é parte daquilo que é a nossa vida pessoal com o Senhor. Essas coisas não podem ser assim, separadas, individualizadas. Temos a nossa vida pessoal com o Senhor e temos a nossa vida como igreja. Ambas são um composto só de vida com Deus, porque o que se é individualmente se é também como um corpo. Não existe nada que somos apenas a nossa individualidade e que não o somos em relação aos irmãos e em prol dos irmãos. Essa edificação mútua é o modo pelo qual exercemos nosso sacerdócio, como igreja, como vida em comunhão. Então, não nos deixemos levar por pastores gurus, pastores pós-modernistas, pastores marxistas, pastores liberais, que estão distorcendo os sentidos bíblicos de igreja e de vida com Deus de várias maneiras. Não nos deixemos enganar. Se havia pessoas que lá, naquele tempo dos hebreus, deixavam de congregar, hoje em dia também existem essas pessoas, mas só que, infelizmente, há um pacote de heresias sustentando essa prática. De qualquer maneira, admoestemos uns aos outros, quanto mais quando vês que o dia se aproxima, porque o fato de estarmos vendo as profecias bíblicas acontecendo no nosso tempo, o mundo marchando largamente para um governo global, moeda única, governo único, vemos as coisas realmente se precipitando rapidamente a uma conclusão. Quanto mais quando vês que o dia se aproxima, tanto mais temos que viver em comunhão e como igreja em edificação mútua. Essa é a urgência da Carta aos Hebreus, que cabe como uma luva para nós em nosso tempo de pandemias e ondas sucessivas de conflitos e guerras e rumores de guerras. Se isso era verdade para os hebreus, é muito mais para nós, hoje em dia, essa exortação de vida em comunhão como modo de vigilância e de proteção para nós como igreja perante o Senhor. Versículo 26 e 31 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sem misericórdia morre aquele que tem rejeitado a lei de Moisés. De que mais severo castigo julgais, vós ser considerado digno, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: o Senhor julgará o seu povo. Uma exortação severa aqui. Por quê? Porque, infelizmente, os processos de desvio também são processos assim, de afastamento do corpo. Pode acontecer processo de desvios. Por isso que o autor aqui já emenda uma exortação severa de novo. Nós vivemos deliberadamente em pecado. Já não resta, depois de já termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. E aqui não vemos dizer que se refere a pessoas que não nasceram de novo, como diriam aí os calvinistas e semi-calvinistas, porque o pleno conhecimento da verdade é ter nascido de novo. Não existe pleno conhecimento da verdade sendo crente de mentirinha. A exortação aqui é o povo de Deus. Eu não quero
ser muito insistente nisso, mas aqui nessa passagem é muito claro isso. Que as pessoas que já foram lavadas pelo sangue, já conheceram a verdade e voltam para o pecado, realmente não resta sacrifício para elas. Essas possibilidades são reais, apesar de todas as afirmações do calvinismo, mas essas possibilidades são reais. As exortações bíblicas são dirigidas ao povo de Deus como tal, não é dirigida a falso crente, parece crente, mas não é, não nascer de novo. Não existe esse diálogo na palavra de Deus. A palavra de Deus não dialoga com o falso, dialoga com o verdadeiro. E nós temos que permanecer no verdadeiro. E aqui nessa passagem fala que as pessoas que receberam, tiveram conhecimento pleno da verdade e voltam para trás, elas estão escarnecendo o sacrifício, estão cuspindo no rosto do Senhor, infelizmente é isso. Estão calcando aos pés, estão pisando no sangue de Cristo. Estão realmente assim, renegando o Senhor assim, de uma maneira muito assintosa, muitas vezes. Não resta sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque o abandono da fé, o abandono dos processos de santificação, tornam nulos qualquer intercessão do Senhor por nós. E aqui, obviamente, referindo-se não apenas a pessoas que abandonam a igreja, que saem realmente, mas pessoas também que, num processo de amornecimento, vão também se desviando. As pessoas que estão na igreja, há pessoas que estão na igreja e que estão vivendo deliberadamente no pecado. Estão na igreja, mas não estão se santificando. Não resta sacrifício para as pessoas. Estão apenas se enganando. Não há vida com Deus, não há vida verdadeira, não há redenção verdadeira, nem santificação, a não ser nos termos de plena consagração. Nós não estamos vivendo em santidade. Se nós voltamos para trás, não resta sacrifício pelos pecados. Não caiam nas falácias dos liberais. Não caiam no erro das alianças incondicionais que falam por aí. Não existe aliança incondicional. Existe mutualidade. Existe a obra do Senhor e as nossas obrigações perante essa obra. É disso que a palavra está falando. Diz que a palavra está falando. Pessoas que recebem pleno conhecimento da verdade podem, infelizmente, num processo de esfriamento, cair fora, realmente, embora fisicamente esteja parecendo crente, e pessoas podem abandonar a fé. Tudo isso de pessoas que nasceram de novo. Então, a palavra de Deus é muito severa em relação a isso. Sem misericórdia, era apedrejado aquele que rejeitava a lei de Moisés. Aquilo que era transitório já tinha um juízo tremendo. E aquilo que é verdadeiro? Se quem rejeita a lei de Moisés, que eram sombras, já era passivo de morte, e quem rejeita a plenitude que veio em Jesus? E quem rejeita isso? De quanto maior castigo merece essa pessoa? De quanto maior expectação de fogo vingador? Porque nós conhecemos as escrituras que diz: o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Ah, mas o crente não é julgado. O crente só recebe galardão. Vai nessa conversa. Vai nessa conversa. O Senhor julgará o seu povo. Mais para frente na carta a Pedro, nós vamos dizer, inclusive, que o juízo começa pela casa de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, nós seremos julgados, sim. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É claro que os remidos receberão a vida eterna. E os que não perseveraram, ou os que largaram pelo caminho, ou os que nunca quiseram o evangelho, serão condenados. Mas todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E o Senhor, sim, julgará o seu povo. Daí essas advertências tão severas. Dirigidas a quem? Ao povo de Deus, para que não se desvie. Porque a possibilidade real está aí e nós temos que perseverar. Exercer o livre-arbítrio, que de fato temos livre-arbítrio para a perseverança. Terminando, diz assim, versículo 32 a 36. Lembrai-vos que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, com o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuir para vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. Está bem resumido. Lutas e sofrimentos são possibilidades reais do reino de Deus. Lembrados que uma vez iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Lembrados que uma vez nascido de novo, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Perseverem. Perseverem. O contexto dos Hebreus é o contexto de espólio dos bens, de lutas e sofrimentos. É um contexto de perseguição. E a exortação aqui do autor sagrado é para que as pessoas perseverem mesmo em meio a perdas, meio a sofrimentos. Porque no Evangelho há perdas necessárias e há perdas potenciais.
se por um acaso nós não perdemos nossos bens, se por um acaso não estamos encarcerados, se por um acaso não somos martirizados, ainda essa possibilidade está aberta. Não nos esqueçamos disso. Aliás, acredito, e várias pessoas acreditam como eu, que estamos aí no limiar de uma perseguição, inclusive. Se estamos bem agora, nesse sentido de estarmos livres, de termos liberdade pelo Evangelho, as coisas não vão continuar assim por muito mais tempo. E nesse tempo, temos que estar nos fortalecendo para sermos capazes de suportar lutas e sofrimentos e espólio dos nossos bens, e talvez tortura e talvez até morte pelo Senhor. Porque esses são os desafios de sempre da igreja, e as possibilidades são essas. Se não temos isso acontecendo conosco, temos isso num princípio. Se não temos ainda encarceramento, já temos pessoas sendo processadas por falar o Evangelho. Isso já temos no nosso tempo. E é apenas um prenúncio do que pode vir ainda. Agora, o que nós temos que ter em mente? O patrimônio superior e durável, sabendo que aqui nós não temos morada permanente. Isso nós temos que ter sempre em mente. Olhar para além da nossa necessidade, muitas vezes. Olhar para além da nossa tristeza, da nossa amargura. Olhar para além. Porque tudo que temos no Senhor está para além das circunstâncias desse mundo e dessa vida. O Sermão da Montanha, com tudo aquilo que evoca de perda, com tudo aquilo que evoca de renúncia, já nos prepara para aquilo que é o Evangelho de fato. Porque o Sermão da Montanha nada mais é do que as expressões maiores e mais definitivas do que é o Evangelho e do que é uma pessoa que vive o Evangelho, com todas as perdas e com todas as renúncias que isso pressupõe. E é esse Evangelho de perda e de renúncia que vai nos sustentar numa época em que tivemos que efetivamente perder tudo. Realmente perdemos tudo, inclusive a própria vida como possibilidade. Nesse tempo, é o Evangelho mais fundo no coração que nos sustentará. É a nossa intercessão, a nossa vida em comunhão, nossos elos de comunhão e de graça que nos sustentarão nesse tempo. Daí a exortação da carta: não abandoneis a vossa luta. Não abandoneis. Porque a vossa luta traz um grande galardão, traz uma grande recompensa. Não abandoneis, nem por desvio, nem pelo retorno ao judaísmo, nem de maneira nenhuma. Não abandoneis. Não abandoneis. Porque, infelizmente, todas essas possibilidades existem. Se lá os hebreus havia a tentação de voltar para o judaísmo, porque o judaísmo não era perseguido, havia a tentação de voltar para o judaísmo, hoje em dia existem religiões também que as pessoas abandonam o evangelho para tornar outro tipo de religião que não é do Senhor, ou simplesmente abandonam mesmo. De qualquer maneira, a exortação é para que se persevere e que não se desvie de maneira nenhuma, nem mesmo com os desvios que existem, infelizmente, no nosso meio. Desvios de teologia liberal, desvios de doutrina e de prática do evangelho. Infelizmente, isso também existe. Desvios até no nosso meio. Temos que estar atentos e vigilantes a tudo isso. Porque não somos o que retrocede para a perdição, mas somos para a fé, para a conservação da alma, que é o contraste. O autor dos Hebreus fala isso, mas ele tem também aquela esperança que as pessoas às quais ele está se dirigindo são da fé para a perseverança. Porque, infelizmente, existem aqueles que retrocedem para a perdição de uma maneira ou de outra. Mas temos que ser da fé para a conservação da alma, porque é na perseverança que obteremos a nossa vitória. É na perseverança e no exercício do nosso livre-arbítrio, no sentido de perseverar no Senhor, não com aquela crença errônea de que está tudo garantido, não. Perseverando e pagando por isso, que nos será granjeada a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, como temos advertido praticamente em cada final de capítulo. Amém? Perseveremos então no Senhor, para que ao fim tenhamos essa recompensa, tenhamos tudo aquilo pelo qual labutamos e estamos sofrendo agora, dispostos a sofrer até o fim pelo Senhor. Amém? Deus abençoe.